Meu irmão, minha irmã, nós chegamos então aí na sexta-feira da Paixão do Senhor. Dia de penitência, dia de jejum, dia de oferta de vida, dia de sacrifício, para voltarmos e experimentarmos essa salvação de Jesus na nossa vida e na nossa história. O evangelho, que é a narração da Paixão de Jesus, é um evangelho extenso e cheio de detalhes profundos. Então, acho que cada ano a gente pode trabalhar um detalhe do evangelho. Podemos trabalhar Pedro, podemos trabalhar o galo que cantou, porque o galo na Bíblia, e tantos outros detalhes que nós poderíamos trabalhar. Mas eu quero trabalhar com vocês hoje, meditar com vocês hoje, já que estamos no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, até o versículo 42 do capítulo 19, eu quero então ficar já no versículo 1 do capítulo 19 do Evangelho de João. Vai dizer assim: Então Pilatos, depois de tudo que aconteceu, depois da traição de Simão Pedro, depois que Simão Pedro nega Jesus, etc., Jesus já é entregue nas mãos então de Pilatos, depois agora Barrabás é solto, etc. Então Pilatos mandou flagelar Jesus, uma vez que soltaram Barrabás, o filho do pai. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. E assim por diante. Eu quero trabalhar hoje, fazer uma meditação sobre essa coroa de espinhos e sobre esse manto vermelho. Para falar do manto vermelho, nós precisamos primeiro ler Marcos capítulo 9, versículo 3. Vamos pegar lá? Assim a gente compreende. Aqui é o Evangelho da Transfiguração. Versículo 3, olha. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Aqui nós vemos Jesus transfigurado, revestido de branco, brilhante. O branco aqui é a cor da glória de Deus. Por isso que nós vamos ver no livro do Apocalipse, os remidos, os salvos, estarão de vestes brancas e palmas nas mãos, ou seja, revestidos da própria glória de Deus. Então o branco aqui é a cor da glória de Deus. Transfiguração, a antecipação da ressurreição, essa é a revelação da divindade de Jesus na sua própria humanidade. Então Jesus revestido da glória de Deus, revestido da Shekhinah de Deus. Só que no evangelho de hoje, na narração da paixão, nós não vemos Jesus de branco. Nós estamos vendo Jesus com um manto vermelho. Vamos compreender esse manto vermelho. Revestido de vermelho. Se o branco é a cor da glória de Deus, o vermelho aqui é o símbolo do pecado. Então, por que Jesus foi revestido de vermelho? Nós vamos compreender agora. Para compreender, a gente precisa pegar Isaías, capítulo 1, versículo 18. Tudo está na Bíblia, sim. Então, a Bíblia é um todo, a Sagrada Escritura. A gente não pode ficar só com um versículo, nós temos que compreender a Bíblia todinha. Isaías 1, 18 diz assim, para nós. Depois, vinde, podemos discutir, diz o Senhor. Se os vossos pecados forem vermelhos como o escarlate, ficarão brancos como a neve. Se vermelhos como púrpura, ficarão iguais a lã. Tá vendo? O contrário, vermelho, branco. Vermelho como o pecado, vermelho como a púrpura, vermelho como o escarlate, ficará branco como a neve, como a lã. Então, se os vossos pecados são como o escarlate vermelho, se tornarão como a neve. Vermelhos como a púrpura, como a lã se tornarão, vai dizer Isaías 1,18. Ou seja, sem saber o que estavam fazendo, os soldados revelam uma grande verdade que estava acontecendo. Ou seja, quando os soldados pegam aquele manto vermelho para zombar de Jesus, para ridicularizarem Jesus,
o que eles estão fazendo na verdade por detrás da zombaria, por detrás do gesto de zombar, de debochar de Jesus. Eles estão profetizando aquilo que Jesus estava cumprindo naquele momento. Quando eles revestem Jesus do manto vermelho, na verdade eles estão cumprindo o que também a primeira leitura dessa sexta-feira vai dizer do profeta Isaías, capítulo 52 ao capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si os nossos pecados, vermelhos como o carmesim, vermelhos como o escarlate, vermelhos como a púrpura. Então, quando eles põem aquele manto no ombro de Jesus, eles estão dizendo: Ele é o único que pode ser revestido dos pecados do homem. Ele é o único que pode abraçar o vermelho, que é o pecado do homem, para devolver para o homem a veste de cor branca, que é a veste da glória de Deus. Por isso que Jesus fica nu na cruz, para entregar para o homem as suas vestes gloriosas. Aquela veste que Adão perdeu lá no livro do Gênesis, e viu que estava nu, porque perdeu a veste da glória de Deus, Jesus agora fica nu para devolver para ele a veste que ele havia perdido. Por isso que o Evangelho de João vai dizer que eles sortearam as vestes de Jesus, mas o Evangelho não diz que sobre quem essa sorte caiu. Não diz, foi fulano que foi sorteado e ganhou as vestes, não. O Evangelho diz que sortearam, mas não diz para quem essa veste foi designada, quem recebeu essa veste. Por quê? De propósito, para dizer que quem ia receber essa veste é Adão, que perdeu a veste da glória de Deus. E agora, mais uma vez, não só Jesus, por escolha, quer ficar nu e entregar a sua veste, permitir que o sorteio caia sobre Adão para revesti-lo da sua glória, nós vemos agora Jesus vestindo-se da roupa, das vestes do homem, da cor do pecado. As vestes de pecado ele tomou sobre ele, sobre os seus ombros, se revestiu do pecado do homem. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar. As vestes vermelhas que colocaram sobre Jesus, vestiram-no com o manto vermelho. Então ele foi vestido da veste do homem, a veste do pecado. Aquela mesma, porque quando nós vemos lá no livro do Gênesis, Adão viu que estava nu, diz a Sagrada Escritura, que ele mesmo fez vestes para ele, com folhas de oliveira. Segundo Santo Irineu, vestes de penitência, esperando a verdadeira veste, que seria essa que Jesus daria na cruz para o homem, porque Jesus vestiu a própria veste que Adão se fez. Ou seja, essa veste de penitência, a veste do pecado dos homens. Só que ainda vai dizer que os soldados teceram uma coroa de espinhos. Acredita-se que a coroa de espinhos de Jesus tenha sido feita daquele grande espinheiro chamado sarça. A sarça onde Deus apareceu para Moisés. É muito interessante, porque a sarça era um grande espinheiro com espinhos grandes. Esses espinheiros, a Sagrada Escritura vai dizer que Deus apareceu no coração, no meio da sarça. A cultura judaica compreende isso, que Deus apareceu para Moisés no coração da dor do seu povo. Então, quando Deus aparece no meio da sarça, é para dizer: eu não estou longe do sofrimento, eu não estou fora do sofrimento, eu estou dentro do sofrimento do meu povo. No coração da sua dor, é ali que eu apareço. E esses espinhos grandes machucavam, eram grandes espinheiros que representam a dor e o sofrimento do povo de Israel no Egito, mas ao mesmo tempo esses espinhos, no deserto, eles salvam o homem, porque o homem morrendo de sede, ele pode pegar aquele espinho, quebrar e tomar alguma gota de água que tem dentro dele ainda. Então, tá vendo que a dor, quando damos sentido para a dor, quando nós a unimos à cruz de Cristo, ela se torna salvação para nós. Aquilo que pode nos machucar, também unida à cruz de Cristo, pode ser salvação para nós, fonte de água viva para nós. Então, eles fizeram essa coroa de espinho. Ou seja, no Egito, Israel era escravo, fora da terra prometida. Então, a maior dor, o maior espinheiro de Israel era estar fora da terra prometida, sendo escravo do próprio faraó. Agora nós vemos uma coroa de espinhos.
para dizer, quando colocam essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, isso quer dizer o quê? Que o homem agora, não, da mesma forma que Israel era escravo do faraó no Egito, estava vivendo no meio do espinheiro que o faraó causou na vida do povo de Deus, dos hebreus, agora nós vemos o homem escravo do diabo e o diabo causando um grande sofrimento na vida do homem, sendo esse espinheiro na vida do homem. O povo hebreu, no Egito, no meio do espinheiro que o faraó causou e fora da terra prometida. Nós vemos agora o homem escravo do diabo, no meio do espinheiro que o diabo causou para ele, e também fora da terra prometida, ou seja, fora da vida de Deus por causa do próprio pecado. Israel debaixo dos espinhos do Egito, Jesus agora debaixo da coroa de espinhos. Então, da mesma forma que Israel ficou debaixo dos espinhos do faraó, Jesus, para tirar o seu povo da escravidão, desse espinheiro, debaixo da mão poderosa do faraó, a única maneira de tirar o homem debaixo da escravidão que o diabo causou foi Jesus permitindo que essa coroa de espinhos também tivesse sobre a sua cabeça. Então Jesus, debaixo da coroa de espinhos, tira o homem da escravidão do mal. E aí nós vemos então duas coisas, as vestes e a coroa de espinhos. Jesus, ele entra da mesma forma que Deus apareceu no meio da sarça, que é o espinheiro, e ela se tornou uma sarça ardente de fogo. Jesus agora entra também dentro do coração do espinheiro, porque ele entrou dentro da coroa e transformou esse espinheiro numa sarça ardente de amor, na sua paixão, do seu amor ofertado aos homens, a única maneira de tirar o homem dessa dor, desse sofrimento. Depois, na morte de Jesus, eles vão colocar lá um letreiro escrito em hebraico, latim e grego, para mostrar que a salvação alcançou o homem, não somente os judeus, mas alcançou todos os homens, alcançou os romanos, os bárbaros, alcançou você, alcançou a mim, alcançou o mundo inteiro, alcançou a nossa família. Então hoje, meu irmão, minha irmã, quando você for para essa celebração, que você ouvir esse evangelho dizendo, os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus e ainda vestiram com um manto vermelho, saiba que ele entrou no coração da nossa dor e se vestiu das nossas vestes vermelhas do pecado para nos transfigurar e devolver para nós as vestes brancas da glória de Deus. Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que escolheu nos salvar? É o amor de Jesus.